Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e vamos falar dessa primeira vitória do Vasco no ano. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não conhece o canal, você que está chegando agora aí, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição aqui embaixo, reforça também o like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos em frente. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connect. Hoje a galera faturou com a Betfair, né? O Vasco venceu, então a Betfair que sempre entrega muito para a torcida do Vasco. Tem o link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Faça a tua inscrição na Betfair e receba as promoções da Betfair durante os jogos do Vasco, beleza? Reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, galera. Vamos falar sobre essa primeira vitória do Vasco, 2-0 para cima do Madureira, a equipe principal, o time principal do Vasco. Não vou dizer que passou o trator para cima do Madureira não, gente. Mas foi uma vitória que me convenceu, sabe? Foi uma vitória legal do Vasco. O Vasco começou jogando muito bem, mas muito bem mesmo. Principalmente o meio-campo funcionando muito bem. Os zagueiros João Vitor e Lucas Oliveira muito seguros na partida. O Paulo Henrique, vou começar falando um pouco do sistema defensivo. Léo Jardim, trabalho nenhum no jogo praticamente. Foi um goleiro muito seguro. Quando foi exigido, né? Foi seguro. Paulo Henrique, muito bem. Fazendo algumas escapadas pelo lado direito. Lucas Piton também, lateral. Ficaram um pouco mais presos hoje por conta do esquema tático montado pelo Fábio Carille. O Vasco não tem um ponta, ou seja, ele fez um time com a posse de bola, né? Ele montou um time para ter essa posse de bola. Então o Vasco segurou muito a bola, fez muitos passes, o time chegando muito bem no ataque, né? Principalmente com o Jair, que foi o melhor jogador em campo, jogou demais o Jair. Tietê muito bem no jogo também. Paulinho Paulo, um absurdo jogador, fez o primeiro gol do Vasco. Coutinho é um cracaço nesse meio campo, é um jogador diferente, isso fica muito claro. Alex Teixeira bem no jogo e o Verratti que marcou o segundo gol do Vasco num cruzamento do Puma Rodrigues, que também entrou no segundo tempo. Bom, gente, como eu disse aqui no vídeo hoje mais cedo, o time do Vasco é bom, esse time titular do Vasco é bom e temos algumas peças sim, como o Puma, como o Hugo Moura, jogadores que vão ajudar. O que falta para o Vasco, na minha opinião, hoje, é um ponta esquerda, ponta direito e só. O Vasco não precisa mais ficar apostando em contratação A, B, C ou D. Nós temos um bom time, as contratações, na minha opinião, têm que ser contratações pontuais para reforçar o elenco. Se tiver que chegar um jogador para ser titular, tem que ser aquele reforço de verdade. Porque olha o nosso time, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, e tem Maurício Lemos para entrar nesse time aqui, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho Paula, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. E temos Estrela fora ainda, Adson fora, David fora. Então tem uma galera aí fora que é muito boa, que vai encorpar ainda mais esse time do Vasco. Então, voltando aqui para o jogo, eu acho que o Vasco fez um jogo muito legal, um jogo muito seguro. 2-0 foi pouco, o Vasco poderia ter goleado no primeiro tempo. O volume de jogo do Vasco foi muito grande. O Vasco foi muito intenso nos primeiros 30 minutos. Depois, a questão... E é normal, aí é normal. Hoje, o que eu vi de legal no time também, gente, só uma pontuação aqui no meu comentário, é a equiparação física. Fisicamente, o time foi bem. Foi bem. É claro que o Madureira correu um pouco mais no segundo tempo. O Madureira começou a pré-temporada no início de novembro do ano passado. E é a primeira vez que o Vasco entra em campo esse ano com sua equipe principal. Então, assim, a questão física, tecnicamente o Vasco muito superior, muito superior, muito superior. Mas a questão física do Vasco tá muito boa. Começa muito bem. E aí, como é que eu sei disso? E eu acho que você também, é óbvio. É só você olhar para os jogadores. A equiparação, não tem um jogador mais cansado que o outro. Tá tudo ali no mesmo nível, sabe? Então, assim, a questão física do Vasco tá muito, muito boa, na minha opinião. Começou muito bem. Essa pré-temporada aqui no Rio de Janeiro tá fazendo bem pra gente, sabe? Pro time do Vasco. Quando eu falo gente, eu tô falando Vasco, tá? Eu tô falando realmente o Vasco. Deixa eu abrir aqui a tabela do Campeonato Carioca para deixar você por dentro. Porque, assim, o Vasco venceu. O Vasco tá invicto no Campeonato Carioca, tá? O Vasco tá invicto. São 3 empates e 1 vitória.
pelo menos não perdeu. O Vasco é o clube grande hoje no Rio de Janeiro, melhor colocado na tabela de classificação. O Vasco hoje é o 5º colocado com 6 pontos. A Portuguesa da Ilha do Governador está na 4ª colocação também com 6 pontos. Deixa eu passar a tabela completa aqui. Maricá é o líder do Campeonato Carioca com 10 pontos. O Volta Redonda na 2ª colocação com 9 pontos. O Nova Iguaçu com 7 pontos é o 3º colocado. A Portuguesa da Ilha do Governador com 6 pontos é o 4º colocado aqui, fechando a zona de classificação para as semifinais. E o Vasco grudou aqui na 5ª colocação com 6 pontos também. Então, o Vasco vencendo no final de semana, pula entra ali na zona de classificação para as semifinais, na minha opinião. 7º colocado, o Fluminense com 5 pontos. 7º colocado, o Boa Vista com 5 pontos. Sampaio Corrêa, o 8º colocado com 5 pontos. O Flamengo é o 9º com 4 pontos. O Botafogo é o 11º com 3 pontos. E o lanterna da competição é o Bangu com apenas 1 ponto. Então, assim, gente, o Vasco hoje é uma equipe segura, reforçando isso aqui. Gostei de jogadores. O Paê entrou bem, o Máximo Domingues também entrou bem. O Carille, parabéns para o Carille, primeira vitória dele sob o comando do Vasco, na estreia dele com a camisa do Vasco, né, como técnico do Vasco, e foi bem. O Vasco foi um time, reforçando aqui, seguro, honesto com o torcedor, começou num ritmo muito bom. Gostei do que eu vi, peço aqui embaixo o teu comentário, gostei demais do que eu vi. Claro, o Vasco vai evoluir, tem a questão do entrosamento dos jogadores, tem a questão dos reforços, jogadores que ainda não entraram no time titular do Vasco. Então, as coisas estão acontecendo. Parabéns para a rapaziada, parabéns para o time, para o Carille, para o jogo do Vasco. Agora realmente é virar a chavinha. Deixa eu abrir aqui, porque o Vasco tem jogo final de semana, né? Agora é contra o Maricá. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, tá? Vasco e Portuguesa, domingo, 9 horas da noite. Eu trabalho nesse jogo. Depois o Vasco enfrenta a equipe do Maricá no dia 29, na quarta-feira. Primeiro a Portuguesa, então domingo, agora o Vasco em São Januário. 2 jogos do Vasco em São Januário, tá? Primeiro a equipe da Portuguesa, agora o próximo jogo domingo. Depois o Maricá, também em São Januário, esse jogo no dia 29 de janeiro, às 19 horas, tá? E tudo com transmissão aqui do canal, tá, gente? Os jogos com transmissão aqui do canal. E assim, a sequência do Vasco, depois o Vasco joga no dia 1º contra a equipe do Volta Redonda, e depois desse jogo contra a equipe do Volta Redonda começam os clássicos. Aí o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense. Deixa eu ver aqui o próximo jogo do Vasco. Estou puxando aqui, Sampaio Corrêa, tem ainda Sampaio Corrêa em São Januário, o Flamengo, e fecha contra a equipe do Botafogo. Então, assim, eu acho que o Vasco começou muito bem, dá para chegar na semifinal do Campeonato Carioca, dá para conquistar o Campeonato Carioca que eu quero levantar troféu. O Vasco entra nas competições e o Vasco entra para vencer as competições. Então, eu enxerguei como positivo, tá? A primeira vitória do Vasco no ano. Parabéns mais uma vez. É isso. Vamos para cima, minha gente. Um beijo no coração, uma excelente noite, né? São meia-noite agora, meia-noite em ponto, ó. Não sei se vai dar para você ver aí, meia-noite em ponto. Então, assim, tô gravando vídeo pós-jogo aqui e deixando para vocês. Amanhã vídeo novo aqui no canal, reforçando. Você que ainda não é inscrito, dê essa força aí, dê essa moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos aqui do canal, desculpa. Beijo no coração de todos vocês. Isso aqui é Vasco da Gama, o nosso amor, graças a Deus, primeira vitória do ano. Saudações vascaínas.